escutar. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas, confia no ser que está dentro de você. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas, confia no ser que está dentro de você. E se chegou até aqui, basta agradecer, porque foi por merecer. Muito bom dia a todos. Contente por mais um encontro aqui. Me apresento com esse mestre Cavalinho, que chegou essa semana ao santuário com uma mão quebrada, um coração quebrado e um pedido de consciência, um pedido de conscientização para o ser humano. Eu vou colocar aqui o Matheus para a nossa live de domingo e também a nossa convidada, que é a Ju Gittel, uma mulher que eu tenho imenso respeito, imensa reverência pela trajetória de vida e pelo serviço que ela desenvolve, para que a gente possa conversar um pouco da força, a força da comunidade. Vou chamar os dois. Só um momentinho, por favor. Um instante para que eu possa colocar de novo. Enquanto isso... Patrícia, mestra Bom búfala dia. de fogo, como tá tudo? Bom dia, mestre Formiguinha de Fogo. Tô aqui com esse senhorzinho não, né? Esse mocinho aqui que tá dormindo. Daí eu falei, que cena mais bonita pra gente levar para as pessoas hoje. Total. Olha aqui, que lindo. Que lindo. Decidiu tirar um cochilo. Exatamente. Aí, enfim, daí abri aqui com ele, vou colocar a Ju também. Que legal. bom, Matheus, a gente estar aqui junto. Muito bom, agradeço. Sempre muito bom. Vou aproveitar enquanto você bota a Ju para eu fazer a minha contribuição aqui com a Rimsa também. Imagina, agradeço. Você já faz sua contribuição todos os dias. Muita gratidão. Acho que a Ju está entrando, vamos ver a conexão dela. Entrou. Ju, querida. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, amada. Bom dia. Tudo bem, Ju? Muito prazer. Prazer, querido. Vocês se conhecem de onde? Porque eu não conheço você ainda, Ju. Você é nova na minha vida. Vamos lá. Então, eu fui visitar o santuário, foi uma coisa muito doida, porque eu fiquei sabendo que o santuário existia num dia e, 2 dias depois eu tava lá, sabe? Foi uma coisa assim, nossa, eu preciso ir nesse lugar e tem que ser agora. Sim. E aí, desde o primeiro encontro, a gente teve... Foi amor à primeira vista, eu e a Paty. A Paty tem esse dom mesmo. E aí nós nos conectamos e a gente nunca mais se largou. E aí eu convidei a Ju para ser professora convidada do curso de formação em yoga aqui. E ela veio. E a Ju trouxe para minha vida também o crudivorismo, o suco verde, que é algo que Calma aí, para tudo. Foi a Ju que te influenciou gente, Ju, você é um mito vivo, então. Você é uma lenda. Porque a Patrícia, a gente não sabe se ela vive de luz, se ela come alguma coisa, mas tem um mito de que ela faz alimentação viva, crudivorismo e tal e tal. E eu não sabia que você era a fonte desse conhecimento, gente. Que inspirador. Exatamente. Eu sou a culpada de tudo. Que bom. É tudo graças a você, né? Arro. Ai, que lindo, que bom. Poxa, vamos começar. Bom, então sejam todos bem-vindos, pessoas e pessoas aí que estão com a gente. Essa nossa live de domingo, às 10 horas da manhã. A gente senta para trocar uma ideia. E essa live está mudando ao longo dos meses, né? A gente começou com uma ideia, mas enfim, o projeto ele é vivo, né? Então hoje a gente decidiu falar um pouco sobre comunidade. E chamamos a Ju porque
Eu não sei quem foi que me mandou, não sei se foi a Paty, se foi a Lari, falando uma coisa de uma ecovila vegana, de uma comunidade vegana. Aí eu falei, velho, onde é isso e como é que eu me inscrevo, sabe? Porque eu falei, meu sonho, eu quero muito morar numa ecovila vegana e não conheço nem. Eu conheço alguns projetos, né, aqui na Europa, inclusive aqui em Portugal tem um monte de projetos. Eu já tive a oportunidade de ir para Auroville, lá no sul da Índia. Não sei se você já ouviu falar de Auroville. Não. É tipo uma das maiores comunidades, é uma das maiores ecovilas assim, do planeta Terra e eles estão. Então, tem 2.500 pessoas, mais ou menos, que fazem parte da comunidade. Quando está em alta temporada, tem umas 5.000, assim. Uau. E eles são muito. É um projeto que surgiu no sul da Índia, perto de Pondicherry, né, em Tamil Nadu, no sul da Índia. E são muitos estrangeiros que, na década lá de 60 e tal, foram para a Índia em busca de iluminação, autoconhecimento e tal e ficaram em volta do Sri Aurobindo, que era um guru, né, lá naquela época, e da mãe, né, da grande mãe, que era a pessoa que estava junto com Aurobindo. E eles criaram Auroville, que é em homenagem ao Aurobindo. E eu fui até convidado por uma amiga minha que é médica da comunidade lá, porque eles têm um hospital e tal, para ser médico lá pelo um mês por ano, 2 meses por ano. Então eu flerto muito com essa ideia de ecovilas e viver em comunidade, compartilhar recursos e gerar menos impacto para o planeta e tudo mais. Então, a gente pensou de falar hoje sobre o poder da comunidade, Ju, mas eu queria antes que você falasse um pouquinho sobre essa questão da alimentação viva, porque eu acho que muita gente não sabe o que é crudivorismo. Não... Assim, eu falo que eu sou vegano, já me perguntam como é que eu fico de pé, né? Então, eu sou triatleta ainda por cima, né? Então, hoje, por exemplo, eu pedalei umas 3 horas. Eu tô na casa da Paty do Cozinha de Alecrim, Patrícia. Que delícia! Eu vim ela tá lá na cozinha fazendo as coisas dela. Então, eu moro em Guimarães, no norte de Portugal, e aí vim para Ponte de Lima, que é uma cidade de 60 quilômetros distante, e vim à base de tâmaras, não é nem à base de plantas. Hoje foi à base de tâmaras. E eu acho que quando você fala de veganismo, muita gente já acha impossível. Quando você fala de crudivorismo, as pessoas acham que você está completamente enlouquecida da vida, né? Então, Exatamente. fala um pouco o que é crudivorismo e por que você não está enlouquecida da vida, Ju, ainda. Então, Matheus, minha história com crudivorismo foi muito parecida com minha história com o que eu falei com o santuário. Tipo, eu conheci e entrei, sabe? Eu levei uma vida sempre... Eu parei de comer carne quando eu tinha uns 15 anos de idade, então eu tinha uma alimentação em vista das pessoas melhor. Aí você vai naquela coisa, eu como farinha integral em vez de farinha branca, sabe essas ilusões que a gente tem aí na vida? Total. Mas eu achava que estava tudo certo. Só que eu fui adoecendo ao longo da vida. Quando eu cheguei ali nos 37, 38 anos, eu não tinha energia nenhuma. Eu estava com inflamação no corpo inteiro. Meu joelho vivia inflamado ao ponto de não conseguir andar, ombro inflamado, tinha sinusite constante, tinha vários problemas aí da parte, né, ginecológica, menstruava muito, sangrava, vivia tomando reposição de ferro, enfim. E aí, nesse momento, eu descobri uma doença autoimune que me tirou do eixo, porque o médico vira para você e fala assim, olha, você tem uma doença incurável, progressiva, e você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Pô, isso é impactante, né? A gente fala, cara, eu sabia que eu não estava legal, mas agora a coisa pegou, né? E eu sempre gostei muito do mato, de caminhar, fazer trilha. Eu sempre me enfiei no mato, passei dias assim. E, de repente, eu comecei a me ver limitada de uma das coisas que eu mais gostava. E aí, neste momento, eu fiquei 2 anos tratando com a medicina tradicional, sem nenhum resultado, essa doença autoimune. E aí, comecei a procurar coisas naturais, né? Eu fiz uma viagem para a Europa e eu fui com uma mala de remédio, porque eu tomava 24 remédios por dia. Uau. Então, para passar 30 dias, foi uma pequena mala de comprimidos mesmo, porque era um volume muito grande, 24 por dia, vezes 30, putz, é remédio pra caramba. Uau! E anti-inflamatórios, essas coisas todas. Tudo. Metotrexato, essas coisas todas. Daí, quando eu me vi com uma mala de roupa e uma de remédio, foi quando me deu um clique, sabe? Eu falei, não quero mais.
Eu falei, eu vou viajar, eu não vou parar com tudo isso agora, porque eu não vou acabar com a viagem do meu namorado, né? Porque eu posso sentir dor, posso fazer uma... Não vou fazer escolha, mas quando eu voltar para o Brasil, a primeira coisa é arrumar um tratamento natural, porque eu sempre acreditei na natureza e eu não sei por que eu tô há 2 anos tomando esse monte de porcaria. Voltei e comecei a fuçar na internet. Eu gastava horas procurando o que eu ia fazer sozinha, porque eu não tinha quem me orientasse. E aí, neste momento, eu encontrei uma palestra sobre crudivorismo. Eu nunca tinha escutado na minha vida sobre isso. Eu comprei o curso, era um curso para você fazer receitas em casa, para você aprender a fazer. E em 6 meses eu não tomava mais nenhum remédio. Eu fiz tudo sozinha. Eu fiz tudo sozinha. Eu comecei a comer cru, eu falei, eu acredito nisso. Eu enxerguei a minha cura. Sabe quando vai no teu coração, assim, pá? Aí eu enxerguei a minha cura. E eu comecei a comer cru na medida do meu possível, porque eu era viciada em doce, açúcar. Então, nos finais de semana eu abria exceção, às vezes eu comia um bolo, alguma coisa. Mas eu fui no cru, não tinha tempo para nada. Tinha 2 empregos, trabalhava pra caramba, fazendo 20 vezes o mesmo prato. Aprendi um prato, eu vivia daquele prato, sabe? Mais cru. E assim eu fui. E foi assim, em 6 meses eu não tinha mais nada e emagreci 20 quilos. Em 6 meses. E não tomava mais remédio. Eu achei aquilo de um poder transformador. Sim. E me conectou muito mais com os animais, com a terra, comigo principalmente. Porque eu acho que a primeira conexão tem que ser com a gente mesmo, né? A gente se perdeu da gente. E quando eu vi tudo aquilo, eu joguei uma vida profissional inteira para o alto e falei, eu vou ensinar as pessoas a fazer exatamente o que eu estou fazendo, porque esse negócio muda a vida. E eu me senti numa obrigação coletiva de levar isso para as pessoas. Tão profundo que aquilo foi na minha vida. E aí eu fui fazer curso. Fui fazer curso. Fiz formação em chefe de alimentação viva, fiz formação em coach de saúde, fui fazer pós-graduação em metabolismo, fui. E fui construindo... Hoje eu tenho um curso online, onde eu ensino a pessoa não a fazer comida viva, porque um curso de receitas, eu acho que ele fica um pouco raso demais. Eu ensino, além de as receitas, eu uso toda essa parte de coach que eu estudei para como você conseguir lidar com o social, com o seu interior, que quer açúcar, Sim. que quer glúten. Então, ele é bem completo, né? Eu ensino também jejuar, eu ensino, enfim, num passo a passo. Eu fico ali com as pessoas. Paty foi minha aluna, uma honra. E ali eu ensino as pessoas a ter essa reconexão com aquilo que vem da terra. Isso as reconecta com elas mesmas, com os animais, com o todo, enfim. É um processo muito bonito. E aí foi assim que eu me envolvi com o crudivorismo. Que lindo. Eu acho que é maravilhoso, assim, transformador, né? Então, tem pacientes que às vezes se beneficiam só, por exemplo, fica vegano 2 semanas. E aí a pessoa, porque ela precisa revisitar tudo que ela faz, acaba sendo uma jornada de autoconhecimento impressionante, mesmo que ela não vá ser crudívora, vegana, nem nada disso. Já é um caminho de aprendizado, digamos assim, né? Porque a gente pode passar a vida inteira sem prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente tem uma cachorrada, deve ser aí, né, Patrícia? É aqui, eu até coloquei fone porque estava impossível. Eu acabei de colocar o fone, vai melhorar. Gente, eu parti do princípio que era no santuário, ainda por cima. Maravilhoso. Ô, Paty, e conta um pouquinho como é que foi para você, já que a gente está falando de alimentação viva. O que você fazia antes? Porque você já nasceu iluminada e tudo mais, mas aí... Pelo amor de Deus. Eu também acho. Você sempre trabalhou com projetos sociais, sempre comeu perfeito, né? Então, conta para as pessoas, Paty, um pouquinho, porque a tua jornada ela é tão linda e tem, eu acho que inspira justamente, eu tô claramente brincando, né? Justamente porque você é uma pessoa normal, digamos assim, exatamente, que vem de uma base de vida normal e que foi aprendendo, né? Que foi aprendendo a se cuidar, que foi aprendendo... Tudo que você faz hoje foi um aprendizado, né? Você não nasceu numa família de yogis do sul da Índia que já cuidava de animais, né? Exatamente. Matheus, aqui no santuário, a demanda nossa
A Ju sabe disso por já ter estado aqui fisicamente, você também sabe porque a gente conversa bastante. A demanda é algo realmente... Justo antes de começar a live, a Lari me mostrou um vídeo que uma amiga estava falando de ontem, de um resgate, e a gente estava rindo muito, muito feliz, que, enfim, então, a gente estava atrás de uma caminhonete, na frente, atrás estava a carreta com a mestra Vaquinha que estava vindo para o santuário, e aí horas depois a gente se lembra, ou seja, em prantos, na passagem de uma mestra Vaquinha que deixou o filho aqui, e agora a gente levantou, já estava com o mestre Cavalinho que está com a mão quebrada, enfim, a demanda do santuário é muito intensa. E óbvio que essa demanda é intensa, se a gente não cuida da gente, é muito fácil a gente entrar em exaustão. E eu, em algum momento, eu manifestei isso para a Ju, eu estava já num instante que tudo que eu comia durante o dia me dava uma canseira, eu ficava letárgica. Não importa o que eu comer, eu ficava letárgica, não importa que era feijão, óbvio, tudo vegano sempre, mas se era feijão, se era grão de bico, eu ficava letárgica. E aí, quando a Ju veio, na verdade, ela veio para o curso de formação, né? Ou seja, o convite foi esse. Eu não tinha ideia que a Ju tinha se curado. E essa fala da experiência pessoal é muito forte também, né? Porque é diferente a gente aprender num livro e a gente vê pessoas que percorreram um caminho e que estão compartilhando desse caminho em base ao resultado que elas viram com elas mesmas. E não à toa, a Ju teve essa mudança de vida e isso se tornou a missão dela. E aí, enfim, quando eu comecei o crudivorismo, eu sou simpatizante, eu não sou inteira crudívora, vamos dizer assim, eu não tenho todas as refeições no crudivorismo. Quando eu comecei, eu já senti que a minha energia disparou. E que eu tenho muito problema de sono aqui, não porque eu não durmo, mas porque eu não tenho oportunidade de dormir muito. E aí eu comecei a notar que com os germinados, tudo isso, com o suco verde e os germinados, eu conseguia me manter me alimentando durante o dia sem me sentir letárgica e com muita disposição. E isso tudo para mim foi bastante interessante. E quando eu comecei com o crudivorismo também, o pH da minha urina tinha uma pequena alteração e o meu exame de sangue também tinha alguma deficiência em ferro. Depois de um mês, era uma pequena deficiência. Tudo isso já tinha normalizado. Então, realmente, ou seja, o crudivorismo veio para mim de uma maneira muito intensa e com uma evidência muito forte de resultado e também pela clareza que a Ju ensina. Porque, outra vez, eu tenho na Ju uma amiga, uma orientadora, uma inspiração. Ela é realmente uma pessoa formidável. E trazendo uma mensagem que ou seja, o que ela faz no cotidiano. Então, a minha experiência foi essa, tanto com o crudivorismo quanto com a Ju também. Ô, Ju, você tá entendendo o tamanho da propaganda que eu ouvi falar de você? Foi nesse nível, assim, foi nesse nível o tempo inteiro. Então, assim, eu tava com uma expectativa, eu falei, gente, essa mulher deve flutuar, ela deve ter superpoderes e tal. E a live de hoje, né, a ideia era a gente falar um pouco sobre comunidade, porque, enfim, o Vida Veda é uma experiência de construção de comunidade, muito inspirada nesse meu impulso mesmo de querer morar numa ecovila. E aí, no mundo moderno, eu pensei, cara, mas tudo bem, né? Eu posso fazer uma ecovila, posso morar numa ecovila no sul da Índia, ou posso morar no interior de algum lugar do Brasil ou de Portugal, mas vai ter sempre gente que não vai ter acesso a isso. Então, eu meio que comecei tentando criar uma ecovila virtual, digamos assim, né? Que legal. E é meio que é o que o Vida Veda é hoje, né? Então, a Rimsa, né, o santuário, ele é totalmente uma comunidade de pessoas que apoiam o santuário. Ele só existe por causa dos mestres animais e dos seres humanos que também ajudam essa iniciativa a funcionar, né, e a seguir adiante. Então, conta um pouquinho da tua experiência com comunidade, da onde surgiu essa coisa da comunidade vegana e tal. Que parada é? Que loucura é essa, Ju? Vamos lá. Então, o que acontece? Assim, o início, né, a raiz de tudo isso, que coisa linda, gostosa. A raiz de tudo foi o meu sentimento pessoal de inadequação. Então, assim, eu morei em São Paulo minha vida toda, né? E conforme eu fui me transformando, eu fui me tornando um ser bastante esquisito, né? Uma mulher que assume seus cabelos grisalhos, por exemplo. Todo mundo fala assim, nossa, você não pinta o cabelo? Daí você come cru, é vegana. Meu Deus, que ser é esse?
Aí você Na tem nossa galera, você é normal, tá, Ju? Exatamente. Pra nossa galera, exatamente. você é o padrão, mas eu super te entendo da pessoa de ser a pessoa esquisita do recinto. Aí, há um ano atrás, eu tirei os peitos, tirei meu silicone, fiquei sem. Aí o povo não entendeu mais nada. Falou, meu, ela é louca mesmo, cara. Então, assim, foi uma reconstrução, na verdade, um grande reencontro com quem eu verdadeiramente sou. E tudo isso gerou um impacto muito grande no meu entorno, porque a minha família não entende nada. Eles tomam suco verde, eles tomam leite vegetal, muitos se tornaram veganos. Mas, assim, o meu estilo de vida ainda é muito conflitante. E, embora a gente tenha relações muito boas, de muito amor, eu sentia, por exemplo, eu comecei a me tornar uma pessoa muito calada no meio onde eu vivia, porque os meus assuntos não eram interessantes para eles e, embora, lógico, a gente fale, haja o respeito, eu me sentia bastante, assim, eu comecei a sentir que eu fui ficando num quadradinho e eu sentia muita vontade de poder estar num ambiente um pouco mais meu, sabe? Onde eu pudesse expandir isso. E também, Matheus, eu acho que quando você fica muito imerso num ambiente que são todos muito diferentes de você, você começa a perder um pouco da esperança. Isso começou a me preocupar, você fala assim, gente, esse mundo não vai mudar, olha o que os caras estão fazendo, sabe? Sim. Aí você fala de amor, de veganismo, de mãe terra, de respeito à natureza, e o cara joga a latinha de refrigerante dele do seu lado, ali, pela janela do carro. Você começa a... Eu me sentia que estava me tirando um pouco meu empoderamento para minha luta, sabe? Claro. E eu senti essa necessidade de me fortalecer, estando mais perto de pessoas parecidas comigo. Claro que sem deixar para trás, né, toda a minha história, toda a minha família, que eu amo muito, e claro, vou visitar sempre, respeito, mas eu precisava me sentir mais acolhida e fortalecida para essa luta, porque nós estamos numa luta diária, né? A minha luta é pela Mãe Terra, assim, pelo respeito a ela e tudo mais. Então, eu Ô, senti Ju, que... deixa eu te interromper um segundo, porque tem 250 pessoas aqui na live e eu tenho certeza que 200 se identificam com a sua história. Então, se você tem... A sua história é muito parecida com a da Ju, manda tipo um eu aí nos comentários, só pra gente ver vocês, pra gente ver que você se identifica com isso, porque é a história de quase todo mundo que eu conheço. Manda um eu aí nos comentários quem acha que a história da Ju é a sua. Dá um sinal de vida aí. Continua, Ju, desculpa. Ai, vamos lá. E aí eu comecei a procurar uma comunidade vegana, porque assim, quando eu fui procurar um local, eu fiz uma listinha de umas coisas que não poderiam faltar. Porque a gente tem que também saber para onde a gente quer ir. A gente não pode ir assim, vamos, vai ser legal. Você tem que ter um norte, né? Então eu coloquei umas coisas primordiais. E que fosse uma comunidade vegana era uma coisa primordial para mim. E quando eu pesquisei pelo Brasil inteiro, simplesmente não existia. Isso me chocou, né? Porque quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de permacultores, de pessoas agroflorestais, de pessoas... e de repente eles não são veganos. Aquilo foi um pouco impactante para mim. Eu não imaginei que eu fosse encontrar essa realidade. Aí eu encontrei Piracanga, na Bahia, um lugar maravilhoso. Eu entrei em contato, já estava assim, fazendo a mala para ir para lá, né? Aí, qual foi a minha surpresa? Eles não aceitavam os meus gatos. Eu tenho 3 gatos, meus inseparáveis, né? E eles não aceitam animais, nem confinados, casa telada, não pode levar, né? Porque tem uma questão mesmo ecológica e tal, que eles não têm estrutura para isso ainda. Sim. E nesse momento, uma amiga que mora em São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, me manda como é que chama? Um direct com esse lugar aqui, Veg Villa. Eu falei, gente, que lugar é esse? Liguei na hora e falei assim, tô indo aí visitar. No final de semana eu já peguei o carro e vim, né? Porque eu sou muito assim, vou fazer. Aí conheci os guardiões aqui dessa terra. E, na verdade, Matheus, a Ecovila nós estamos estruturando ainda. Ela não existe oficialmente. É a terra, com 12 anos de reflorestamento. É a coisa mais linda, porque era campo de soja e milho. Eles já recuperaram fauna e flora. A gente já vê cervo, a gente já vê anta, pássaros raros,
pica-pau de cabeça amarela. Gente, é a coisa mais linda. A fauna já está voltando. Voltando. Porque a flora voltou, né? Aí a fauna vem. Então, tem um trabalho muito grande feito lá, mas não tem casas ainda. Nós estamos morando ainda fora da vila, 4 quilômetros fora da vila, né? E aí que entra a questão de já estar vivendo em uma pequena comunidade. Total. Eu quero plagiar a fala do Ubiraci Pataxó, que é um dos nossos índios que luta aí pela causa indígena no Brasil. Ele diz que comunidades são pessoas comuns vivendo em unidade. Eu acho essa fala muito bonita, né? Sim. E então, quando você se propõe a conviver, por exemplo, aqui a gente convive na mesma casa, né? São cada um no seu quarto. Então, a gente juntou os nossos animais, tem os cachorros deles com os meus gatos. Então, assim, é muito interessante porque você se vê em comunidade desafiado todos os dias. Desafiado em quem você é e em quem você quer ser. Porque a gente tem o intuito de ser pessoas boas, amorosas. E quando a gente tem que viver em comunidade, a gente põe isso à prova. Porque aí a gente é confrontado. Se eu quiser, por exemplo, hoje de manhã eu ia fazer eu ia assar um negócio, um pão, que eu estou tentando fazer um pão sem fermento nenhum aqui e tal, porque os alunos têm muita dificuldade com pão, né? E na alimentação bíblica a gente só tem o cracker, então eu estou testando uns pães. Aí eu queria assar o meu pão, só que ela tinha feito o pão e levantou antes de mim, então o forno está sendo utilizado, eu tenho que esperar, eu não posso fazer o pão na hora que eu quero. Então a gente tem que abrir mão o tempo todo nas mínimas coisas, né? Mas é um grande aprendizado. A gente tem que dialogar. Quando você está em comunidade, o diálogo, ele tem que ser constante. Uma outra coisa, ceder, respeitar e servir. Viver em comunidade é servir. Você tem que servir o tempo todo. E todo esse processo de abrir mão, dialogar, ceder, respeitar, servir, é cura, Matheus. É cura. É uma cura. Porque a gente consegue ir indo de encontro àquele ser que a gente queria ser e que no isolamento a gente não tem ferramenta para ser. E na comunidade a gente encontra a ferramenta, essas autocuras, porque você se cura no outro. Né? Ah, eu quero ser amorosa, eu só posso ser amorosa se eu tiver o outro para dar esse amor. E quando o outro convive com você 24 horas por dia dentro da mesma casa, aí ou você é amor ou você não tem fantasia. Não tem fantasia. Né? Então, eu acho que é potência a comunidade. A gente se cura de uma forma muito mais rápida. Porque ou você se cura ou você sai, ou as pessoas não vão te suportar. Né? Então, você tem que rever esse seu ser, né? Quem você é. E isso traz um empoderamento pessoal muito grande. Né? Traz um respeitar. Eu acho que é muito lindo como a comunidade... Assim, eu acho que a gente está sempre em comunidade de uma maneira ou de outra, né? Porque a gente compartilha, né, o planeta que é limitado, né? Então não tem muito para onde fugir. Mesmo que você vá para uma caverna no meio do Himalaia, você meio que está inserido ali, né, no meio de um sistema, né, de um ecossistema. Agora, eu acho muito importante, na minha experiência também, né, com a medicina e com a Ayurveda especificamente, como a comunidade ela te resguarda e te protege, né? Porque, como você falou, né, você é vegana e você está procurando uma comunidade que seja vegana. Você tem os seus animais, né? Você cuida de animais e você gostaria de que esses animais fossem aceitos nessa comunidade. Então, a comunidade, ela meio que te aceita, te acolhe e te protege. Mas, ao mesmo tempo, ela também te impulsiona para você melhorar ou se transformar na direção que você quer. E muitas vezes é interessante porque o paciente, ele quer a melhora, mas ele não quer o remédio. Né? O remédio, às vezes, é meio amargo, né? Então, eu quero viver em comunidade, mas eu quero cozinhar o meu pão na hora que eu quero. Aí vai ficar difícil. Então, a comunidade, ela é o remédio, muitas vezes, que você precisa, né, para a cura que você quer, mas nem sempre o sabor dele é maravilhoso e doce, né? Porque tem todas as dificuldades de você, né, viver em comunidade mesmo. Sim, nossa, com certeza, com certeza. E eu faço uma analogia assim, a gente saiu, né, lá atrás de uma sociedade nômade
onde como o coletivo era importante, porque sem o coletivo eu não tinha condição de sobrevivência. E aí, conforme o homem se tornou sedentário, dominou as sementes e os animais, né? Agora eu planto, eu cuido, os animais me obedecem, e a gente foi desenvolvendo uma estrutura sedentária, a gente foi se tornando antropocêntrico a ponto de nos isolarmos 3, 4 pessoas em uma mesma casa, cada um no seu quarto com o seu celular. Então, a gente está no ponto máximo da desconexão entre pessoas que convivem na mesma casa. E é muito legal, por exemplo, eu nunca tive... Há mais de 20 anos a gente não tem TV em casa, então você chega num lugar que as pessoas também não têm TV em casa, tá tudo bem. As pessoas entram na minha casa e falam, como você vive sem televisão? Isso não existe, né? Então, aqui não tem televisão e tá tudo certo, sabe? São coisas pequenas. Então, eu entendo que esse nosso isolamento e a nossa... qual que é a palavra? Nosso isolamento e a nossa superficialidade. Porque eu acho que conforme a gente foi se isolando, a gente foi se tornando superficial, né? Hoje, com essa coisa das redes sociais, a superficialidade ela é tão explícita, as pessoas são tão o que elas não são ali. Então, com o isolamento e a superficialidade, a gente se torna muito manipulável por todo esse sistema. E eu acho que esta coisa de se unir na comunidade, voltar a ser tribo, voltar a ser selvagem, né? Mais selvagem, que acho que está faltando isso, a gente voltar a ser mais selvagem, vai desconstruindo um pouco esse antropocentrismo, porque a gente vai vendo o outro, eu tenho que ver o outro. E quando eu vejo o outro, eu começo a ver o outro num nível mais amplo. Eu começo a ver os animais, eu começo a ver a terra, porque eu enxergo o outro, aí abre uma porta, né? Quando eu enxergo o outro, eu enxergo um monte de outros. Então eu acho que tem uma beleza nessa coisa desse conviver junto. Inclusive, quando eu pensei em comunidade, eu mesma pensei, olha, conviver na mesma casa, não. Eu quero na comunidade, mas cada um na sua casa. E aí, quando me surgiu essa oportunidade de estar dentro da casa, quando eu falei, puta, não que é bem assim, né? Mas está sendo muito incrível, sabe? Está sendo muito incrível, né? Essa coisa de conviver com eles, porque eu percebi que essa desconstrução começa nas nossas próprias vidas, né? A comunidade, ela é uma escola. É uma escola todos os dias, assim. É incrível. Sempre é, né? A comunidade sempre é uma escola e tem esse efeito que você estava comentando, né? Não é o que você quer, mas é o que você precisa, né? Você escolhe o caminho, você sabe onde você quer chegar mais ou menos, mas a jornada, ela é a jornada. Ela não é exatamente o que você imaginou que talvez ela fosse, né? A não ser a jornada da Paty, que com certeza ela sabia, né? Tudo que ia acontecer, né, Patrícia, no santuário. Ela escolheu tudo. Ô, Paty, fala um pouquinho, porque você também, né? Você é guardiã de uma comunidade, inclusive a comunidade da Ju e a minha comunidade é focada em uma espécie só, mas a sua comunidade, ela é multi-espécies ainda por cima, né? Tô aqui com o Mestre Shiva ouvindo vocês aqui. E pensando justamente nisso, de que como a Ju comentou a respeito da comunidade, da gente ter... Quando a gente está sozinho, a gente tem sempre razão. E isso fortalece o nosso egoísmo. Quando a gente está em comunidade, e a comunidade aqui eu vou levar também, por exemplo, para o trabalho em equipe, que é uma comunidade. E esse é um aspecto que eu vejo bastante forte no santuário, porque existem muitas pessoas trabalhando, vocês dois mesmos também servem esse mesmo propósito. Eu costumo dizer que a gente não está unido pelo santuário em si, mas por um propósito. E todos nós aqui nos identificamos com esse propósito e servimos cada um de uma forma diferente. Mas o que eu vejo, de novo, dessa comunidade, que pode ser esse serviço, pode ser um trabalho em equipe, pode ser... A comunidade, ela tira a gente do egoísmo, como a Ju falou, ela faz a gente enxergar o outro, ela coloca a gente em uma condição que a gente consegue ponderar outros pontos de vista e, como a Ju falou também, ceder muitas vezes no nosso, porque a convivência exige que a gente se flexibilize, não é sempre do nosso jeito. Então, por exemplo, o próprio trabalho em equipe, de novo, aqui no Santuário, demonstra muito isso. Aqui, uma coisa simples, como dar comida para todos eles de manhã. Tem 2 horários de refeição aqui, são hoje em torno de 140. Em torno, porque a gente teve passagem e chegada, eu preciso refazer a conta, porque eu estou com poucas horas de sono. Mas vamos falar 140. Sim. Enfim.
E quando a gente pensa, eu faço de um jeito que para mim é mais prático, e o outro vai fazer de um outro jeito que para ele é mais prático, mas todos nós trabalhando aqui, a gente sempre está visando o serviço para eles, ou seja, o que fica melhor para eles. Mas ainda assim, cada um traz a sua identidade. E conseguir conviver com a identidade de cada um, ou seja, sem anular o outro. Porque a nossa sociedade, quando você coloca, Matheus, que a gente é parte de um sistema, sem dúvida nenhuma, a gente é parte de um sistema. Mas eu noto que o nosso sistema social é um sistema de exclusão. E uma comunidade consciente, me corrija por gentileza, mas é o que eu sinto, e uma comunidade nesses termos é um sistema de inclusão. Então, eu não vou anular o outro. Da forma com que o outro se manifesta, eu posso apontar que eu gosto ou eu não gosto, eu posso sugerir que o pão seja feito num outro horário, mas ainda assim eu vou conviver com aquilo e eu não simplesmente vou falar, você não faz mais pão, porque o meu pão é mais gostoso e eu vou fazer o pão agora daqui para frente. Isso não existe. Então, eu vejo que é importante também a gente praticar esse senso de inclusão nessas comunidades que a gente cria no sistema maior que a gente está inserido. Desculpa. Independente de qual sistema é esse, e realmente conscientizar que as comunidades que a gente quer criar são comunidades de inclusão, para que a identidade de cada ser seja preservada. E aí não tem mais isso de que um está certo e o outro está errado, porque aí também começa uma base hierárquica, porque geralmente quem está certo, então está superior, e quem não está certo está inferior. E quando a gente vai num sistema sem falsas hierarquias, onde um aprende do outro, inclusive de mestres animais, a gente consegue expandir não só a nossa consciência, mas também o potencial da nossa evolução, porque a gente não está mais aprendendo só da percepção pessoal, e sim da perspectiva do outro que está ao lado. O que é muito incrível, eu acho, da proposta do santuário além da narrativa, né, que é muito forte de você considerar que eles são mestres, né? Então, esse elemento de aprendizado, eu acho que é muito importante. Acho que a Ju falou disso, você falou disso. Ao mesmo tempo que a gente tem regras, né, também para coordenar essa brincadeira. Então, você, por exemplo, está numa ecovila vegana, né? Então, essa é a regra. Ninguém vai entrar lá com um pedaço de bacon para botar no forno, por exemplo, porque a gente se juntou com... A gente tem princípios comuns, né? No Vida Veda a gente tem nossos princípios comuns, no Santuário a gente tem os princípios comuns, na Ecovila de vocês você tem um princípio comum. E aí dentro desses princípios que a gente combinou, né, dos, olha, isso aqui é fundamental. O resto a gente negocia. Então, né, se a pessoa entrar com um peito de peru para botar no teu forno, ela cruzou uma linha que não tem mais diálogo, né? Ela passou do ponto que a gente tinha feito um combinado inicial. E, além disso, é tudo aprendizado, né? Então, o que eu acho, por exemplo, a gente tem a comunidade do Vida Veda, né? E eu peguei uma palavra que a Ju usou, que eu uso muito, que é a questão do serviço. Na comunidade do Vida Veda, são pessoas que vêm estudar com a gente, porque a pessoa tem dois tipos de pessoa só. A primeira, ela está tentando se curar, e a segunda, ela está tentando servir os outros. E eu acho que a primeira, muitas vezes, vira a segunda quando ela fica bem também. Então, às vezes, quando você está mal, você precisa mesmo parar e olhar para você e se cuidar. Mas no momento que você está bem, passa a ser seu dever, digamos assim, contribuir e servir e ajudar os outros. Gente, eu vou ter que pegar algum mestre ali. O Miguel chegou aqui para dar oi, gente. Eu acho que a Zé, que é a gatinha da Paty, ela é uma gata super senhora, ela não ia nunca ficar aqui na webcam sentadinha. Ela tem uma personalidade super específica. Então, Paty, a gente falando sobre essa história da comunidade, a gente vai estar fazendo essa live e as próximas 2 lives, domingo que vem e no outro, em homenagem à comunidade. E eu acho que é muito importante a gente deixar claro para as pessoas o porquê, né? Porque no dia 19 de setembro, a gente vai lançar a comunidade do santuário. Então, isso é uma novidade. Nem sei se a Ju estava sabendo, Ju, dessa? Não estava sabendo. Então, a gente vai lançar a comunidade do santuário e eu queria muito, Paty, que você falasse um pouquinho sobre como isso chegou para você, né? Porque foi mais uma dessas viradas, assim, né, de vida, em direção a uma coisa mais online, que conecta o presencial. Então, conta um pouquinho desse processo da comunidade do santuário que a gente está criando. Você toma umas orelhadas de vez em quando, que eu não sei como é que... Ela leva umas orelhadas, é só uma chala para lá, Você sabe o que é isso? Ele não gosta do cabelo na orelha dele, por isso que eu tenho que trazer para cá. Eu também não gosto. Dá um chilique. Eu também ia te dar uma orelhada, Paty.
é isso que ele fica fazendo, mas ele tira o cabelo com a orelha e dele volta para perto. Enfim, sobre a comunidade, Matheus, tudo isso aconteceu de uma forma, eu acredito que de uma certa maneira, falando do virtual especificamente, todos nós fomos convidados a olhar para o online e não do ponto de vista raso, como a Ju trouxe para nós, da rede social em si, mas de realmente a gente poder compartilhar online em um momento que o planeta passa por uma regeneração por um ser minúsculo e invisível que mudou as nossas vidas. E que se a gente simplesmente não se abrisse para isso, para essa comunidade, além do espaço que a gente conhece, a gente teria dificuldades em quê? Em espalhar essa mensagem. Porque é diferente quando a gente está falando de alguma coisa que só diz respeito a nós. E como quando a Ju disse, por exemplo, da Mãe Terra. A gente tem um compromisso, como você também falou, Matheus, quando a gente está bem, de servir. E aí veio a pandemia, e aí então não tem mais vivência, então a gente não vai mais falar a respeito disso. Mas as pessoas continuam inconscientes da dor do mestre animal quando eles passam por todo tipo de exploração para terminarem em um prato ou em um copo ou em uma roupa ou testando um produto, o que quer que seja. Então o serviço precisa continuar. E eu acredito que as mudanças vão fazendo com que as mudanças impostas vão fazendo com que a gente crie adaptações e flexibilizações para que a mensagem possa também continuar. Porque do contrário, outra vez, a gente encontra dificuldade e fala, nossa, era tão lindo, mas agora eu não posso mais conscientizar, eu não posso mais alcançar pessoas. Então a questão virtual surgiu dessa forma e ela começou também esse ano um pouco mais forte. Antes a gente não tinha internet por fibra aqui. A gente tinha uma internet muito, muito fraca, a gente não fazia live. Foi a partir desse ano que tudo isso começou a se desenvolver e aí veio toda essa ideia de realmente engajar pessoas. E isso veio, do ponto de vista virtual, isso veio naturalmente da onde? Porque o santuário é uma reunião de um coletivo engajado. Todos que encontram o santuário, e de novo o santuário enquanto propósito, terminam se identificando, porque a gente, tendo despertar, a gente fala, tá bom, o que o mestre Shiva vai conseguir fazer dentro do sistema que foi criado? A mãe dele, arrancaram a cabeça da mãe dele, ele ficou super traumatizado, tentou lutar para salvar a vida dele, todos os amigos dele foram levados num caminhão para o abatedouro, e ele foi abandonado porque ele lutou revoltado quando a mãe dele foi decepada na frente dele. Ele lutou tanto que ele teve a mão quebrada. Dentro do sistema que vive, ele não tem nenhuma honra pela sociedade. Então, somos nós que precisamos manifestar isso em termos de guardar, não só mestres animais, mas a Mãe Terra, como a Ju também lembrou. Então, para mim, isso tudo vem do que da gente já naturalmente se engajar como coletivo presencialmente e expandir isso virtualmente para que a gente tenha cada vez mais multiplicadores dessa consciência. Porque essa consciência, é óbvio que é só cada um que pode se conscientizar. Uma vez eu escutei isso de uma pessoa que me impactou muito, que é uma professora para mim, ela disse, você só tem uma alma para salvar, a tua. Todas as demais, você vai conseguir, talvez, inspirar. E eu acredito que o nosso trabalho é esse, a gente não vai conseguir salvar, mas a gente não pode se negar à informação. E aí, a força do coletivo é algo que leva a missão para outro lugar. E leva a gente também nesses aprendizados de que não é sobre nós, não é do meu jeito sempre, o pão, como a Ju falou. Então, tudo isso, de novo, veio de uma forma natural, pela necessidade que o planeta e mestres animais têm nesse instante, e a própria necessidade do ser humano, porque a gente não pode esquecer que a gente está sendo, a gente não está destruindo só os demais, a gente também está fazendo isso com a gente. Sim. E é muito mais fácil a gente terminar com a história toda e a gente se retirar e o planeta Terra continuar com os mestres animais e se regenerar, sim, do que a gente simplesmente terminar aqui e falar, nossa, não tem mais água para beber. É muito mais fácil que a gente se retire e que tudo isso se regenere. Então, veio naturalmente disso, de pessoas se engajando, primeiro presencialmente, entendendo que não é algo simplesmente do santuário, mas que é um propósito de vida e que isso na pandemia, se não pode ser feito presencialmente num grupo maior, pode sim se desenvolver pela internet num aspecto muito maior. E isso, Matheus, é algo que você tem maestria em fazer. Então, eu agradeço muito por você abrir esse canal para que a gente possa alcançar mais pessoas e essa consciência se expandir, tanto com tudo que a Ju está falando, quanto com tudo que é feito aqui no santuário, através da tua sapiência, servindo também desse ponto de vista virtual,
com, outra vez, a inteligência que você tem desenvolveu através da tua própria história de vida. E para onde a gente vai, então, Paty? Eu acho que a gente precisa começar a falar, né, para as pessoas sobre isso, né? Eu acho que a gente se conheceu alguns meses atrás e aí começamos a trocar uma ideia e a colaborar e tudo mais. E aí eu trouxe uma ideia para a Patrícia, porque a Paty tem essa coisa específica, né, de falar sobre os mestres animais, os mestres. E a Paty vem de uma tradição também, como eu venho, que é mais védica, né? Que tem esses aprendizados dos Vedas, essa coisa do yoga, essa coisa do Ayurveda, do Vedanta e tal e tal. E aí eu conectei esses pontos e pensei, cara, o nome dessa comunidade, né, é o nome de um lugar onde tem vários mestres, onde tem vários professores e onde tem vários alunos, na nossa tradição, chama ashram. Então, e esse é o nome da comunidade do Santuário Vale da Rainha. Então, a gente criou o ashram, que é a comunidade do santuário. Ela vai ser lançada no dia 19 de setembro, vai ser num domingo, daqui a 3 domingos, a gente vai lançar o Ashram, a comunidade do Santuário Vale da Rainha. E qual é a ideia da comunidade, né, do Ashram? A ideia é que os animais, como a gente sempre fala, né, no santuário, eles são os mestres. E a gente está aprendendo, nós somos os estudantes, na verdade, né? Então, uma inversão que é fundamental, né, nesses valores que a gente normalmente está acostumado a tratar o animal como alguma coisa que é minha e que eu uso como eu quiser, né? Mas é o contrário, na verdade. Isso aqui é um ashram, mas no ashram, os mestres não somos nós, né? Os mestres são eles. E a gente, às vezes, né, o nome dessa live aqui, por exemplo, é Jornada dos Mestres. E tem pessoas que se confundem, acham, olha aí, a Patrícia se achando a mestre, né? O Matheus se achando o mestre. E essas pessoas não entenderam. A gente está aqui, inclusive, honrando os mestres que a gente não é. São eles que são os mestres. E aí a gente pegou a história desses mais de 130, né, mestres animais, e você vai ter a oportunidade de apoiar o santuário e de ser discípulo ou estudante ou aluno de um desses mestres quando a gente lança o ashram. Então, cada um desses mestres tem aprendizados muito claros pela história que eles viveram, né? E eles trazem esse aprendizado para a gente. Então, o que a gente está criando é uma oportunidade das pessoas poderem, por exemplo, o mestre Shiva. A pessoa tem uma identificação com a história dele, com a resiliência dele, por exemplo. E aí ela quer apoiar o mestre Shiva. E ela vai ser uma discípula, digamos assim, do mestre Shiva dentro do ashram. Você vai apoiar o santuário, é claro, a tarefa do santuário, o trabalho do santuário na manutenção da vida desses seres todos. E você, além disso tudo, a gente ainda vai dar um bando de monte de bônus para as pessoas, porque tem o curso da Aleluia, tem os cursos do Vida Veda. Tem o próprio curso da Ju também. O curso da Ju também está nos... Ai, que coisa maravilhosa. O próprio curso da Ju também. Então, tudo isso... E aí é a força da comunidade, de novo, Matheus, que você está dizendo, e aqui é característica nossa, sempre louvar quem está com a gente. Porque quando a gente louva quem está com a gente incita também essa possibilidade que pessoas estejam em união. A gente tem se enfraquecido, especialmente por causa dessa questão egóica de que sozinho eu faço mais rápido, por exemplo. Exatamente. Tudo bem, a gente pode até fazer mais rápido, mas não faz tanto quanto todo mundo faz junto. Sim. Então, com isso, certeza. ter a Ju próxima, ter você próximo, Matheus, e saber que isso, um aspecto que para mim fala muito ao coração de qualquer comunidade, e obviamente aqui você sabe, e a Ju sente isso também, porque está bastante envolvida, é que a gente não faz coisas para usufruto pessoal. Tudo que a gente faz está guiado para que outros se beneficiem. E eu percebo na minha própria história que cada vez que eu entrei em algum embuste, uma participação, cada vez que eu entrei em algum embuste de querer me beneficiar simplesmente, ou então pensar, não, isso vai ser só beneficiar o santuário. A proposta do ashram, assim como a proposta da comunidade da Ju, quando ela fala de reflorestamento, a proposta do Vida Veda, quando é dito em comunidade, tornar o Ayurveda disponível, me corrija, por favor. Tudo isso, ou seja, visa sempre o que? O outro. Então, quando a gente fala da comunidade, a gente não está falando de alguma coisa, olha que incrível, agora o Mestre Shiva vai ter o que comer e acabou. Não, essa consciência que o Mestre Shiva traz vai beneficiar quem está apoiando. E vai beneficiar para o Mestre Shiva que não tem nome, que é só um número, que está esquecido, com a mão quebrada, agora abandonado em algum lugar a esmo, para que esse ser seja salvo.
Então, isso também eu vejo importante dizer, porque as comunidades, elas não servem quem está na comunidade. As comunidades, elas são realmente uma união para benefício dos demais. Como a Ju está falando do reflorestamento, a gente não pode deixar nenhum desses temas fora disso tudo. E quando a gente se engaja, é possível mudar. E quando a gente está sozinho, é possível a gente se enganar. Sim, exatamente. Exatamente. É, total. E eu acho que a gente, né, tá se juntando para tentar promover uma visão de mundo possível, digamos assim, né? Porque hoje tá complicado, mas dá para ser muito melhor, né? E se a gente aprender, né? Se a gente aprender com esses seres que vivem de maneira bem harmônica, diga-se de passagem, né? A gente pode melhorar infinitamente, né? Eu acho que a ideia do ashram é juntar a força de trabalho do Vida Veda, a força de trabalho da Ju, outras pessoas como a Aleluia e outros apoiadores que também colocaram os cursos deles lá dentro. Então, olha que lindo, a pessoa ela vai entrar para o ashram, ela vai contribuir para a manutenção de um desses mestres animais, né? Ou de vários, como vai ser o meu caso, porque eu vou apoiar uns 2, pelo menos. E eu recebo os ensinamentos desses mestres animais e eu ainda recebo cursos e outras ferramentas para eu poder transformar minha saúde de um lugar de, por exemplo, aprender mais Ayurveda, ou aprender mais alimentação, ou aprender, no caso, alimentação viva, no caso, alimentação ayurvédica, no caso da Aleluia, né? Alimentação vegana, saudável, natural e tal. Então, você entrar para realmente um ashram, né? Eu não sei se as pessoas que não são dessa tradição que a gente né? Mas que usa essas palavras em sânscrito e tal, a palavra ashram, ela significa escola, né, em sânscrito. É um lugar que você vai para aprender. Não é um templo religioso, né? O ashram, ele não é não é um culto, não é uma seita, não é um lugar que você vai para se perder, não é um lugar que você vai para ser ludibriado ou ser enganado. Pelo contrário, a palavra ashram, ela significa escola, é um lugar onde você vai para aprender, para se melhorar, né? E é uma comunidade, né? Acho que toda comunidade é uma escola, né, Ju? Então, Sim. Sim. Fala um pouquinho. A pessoa comentou assim, eu não vi o nome, desculpe, eu me esqueci o nome de quem comentou. E que a alimentação viva não tem nenhuma base que sustente, né, essa ideia e que isso não é bom. Então, gente, queria falar o que eu penso, porque isso está muito ligado com comunidade. Legal. Imagina eu e o Matheus aqui querendo mostrar para vocês que a Ayurveda é melhor ou a alimentação viva é melhor. Isso é uma desconstrução de uma comunidade, né? A comunidade, ela se fortalece no conhecimento de um e do outro. Então, como eu, que sou adepta do crudivorismo, vou dizer que uma medicina oriental milenar como a Ayurveda não serve. É claro que serve. Quantas pessoas se curam? E como Mateus vai dizer que aquilo que vem pronto da Mãe Terra não serve. É claro que cura e que curou 1 milhão de pessoas. Então, a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia de um caminho único e de um guru. Não tem. A comunidade é um monte de gente trazendo seus caminhos e a gente conseguindo fazer isso aqui, ó, né? Unir esses caminhos e viver em paz, aprendendo um do outro. Eu tenho certeza que se o Matheus passasse 1 mês comigo, eu ia aprender 1000 coisas da Ayurveda e ele da alimentação viva, e que nós dois nos tornaríamos seres melhores, né? Então, gente, isso tem a ver com comunidade. Estar em comunidade não é também procurar só gente totalmente igual a mim. Eu vou aprender também. E a alimentação viva e a Ayurveda conversam sim, porque são 2 caminhos de cura. E cada pessoa vai encontrar a sua cura em um deles. Eu encontrei a minha no crudivorismo, eu deixei 24 remédios, né, e tudo mais. A gente tem centros de cura de alimentação viva hoje, deixados pela doutora Anne Wigmore na América Central, e muitas pessoas se curam. Então, assim, não existe um só caminho. Isso tem tudo a ver com comunidade. É a gente respeitar, como eu falei, é dialogar, é ceder, é abrir mão, é respeitar e é servir.
E quando a gente consegue estar juntos aqui, eu e Matheus, e admirando o trabalho um do outro, isso é comunidade. Isso é comunidade. Então, não tem um certo e um errado. Tem aquilo que faz bem para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso corpo e para o planeta. Então, se isso faz bem para a tua vida, para o teu coração, para o teu corpo e para o todo, tá tudo certo, né? E não vai ter pesquisa científica muito que apoie a Ayurveda, a alimentação viva, porque isso não gera lucro, né? E pesquisa é feita para dar lucro, então a gente não vai ter. A gente precisa crer um pouco no que o nosso corpo diz. Então, quando a gente toma um suco verde, como a Paty diz, e a energia dela vai lá em cima, não há pesquisa científica que me mostre que isso não serve, né? Então, a gente precisa desconectar um pouco e se conectar com o que a gente sente e respeitar o que o outro é e se unir nessa força. Sim, e eu vejo que essa... Desculpa, Paty, vai, começa você, depois eu vou. Desculpa, isso me provoca a pensar muito na questão que o Matheus trouxe do mestre animal, que é essa desconstrução, porque quando a gente está com eles, é esse lugar de aprender de algo e situações que muitas vezes são totalmente impensadas e não necessariamente o caminho que a gente viu antes, e aí a gente olha pela perspectiva deles, sente eles, escuta cada um deles e passa a ver as coisas por um ângulo que é um pouco maior, uma perspectiva um pouco maior, porque a gente foi influenciado por quem estava carregando a outra mensagem. E aí carrega para mim outra vez todo esse senso de comunidade, de senso, a gente conviver com diferenças e saber que o outro tem a razão no caminho dele, que a gente tem a razão no nosso caminho e que a gente vai se encontrando, colidindo mundos e criando mundos novos. E tudo isso é feito à base de muito respeito, de muita troca e de muito diálogo. Então, para mim, só reforça toda a ideia, de fato, de comunidade. Porque, sem dúvida nenhuma, ainda que a gente esteja, por exemplo, dentro do santuário, e fale de comunidade aqui, cada pessoa tem sua personalidade. Mesmo que a gente fale todo mundo vegano, mesmo que a gente fale todo mundo pela Mãe Terra, mesmo que tenha uma manifestação. E eu vejo que as dificuldades que a gente está tendo é justamente porque a gente não sabe conviver em comunidade. Quando a gente lança projetos como esse, de comunidades virtuais ou físicas, eu acredito que parte da nossa história também seja a gente conseguir levar esse aprendizado, sem dúvida nenhuma, é uma consciência que expande, mas é um aprendizado que vem para dentro da gente também, para a gente conseguir conviver com diferenças. Porque, sim, outra vez, a gente está num momento egoísta e de isolamento. E a gente precisa derrubar muros. Desculpa, Matheus, te interrompi. Não, maravilhoso. Eu acho que a fala da Ju me traz dois comentários que eu tenho que fazer antes dessa live acabar. Então, o primeiro deles é a beleza de você ter muitos professores. Então, o santuário tem mais de 130, quase 140 mestres, e é exatamente porque você precisa de muitos mestres. O mestre porquinho vai te ensinar coisas que o mestre cavalinho não vai te ensinar, e vai te ensinar outras coisas, que a mestra vaquinha vai te ensinar outras coisas. Então, sim, quando você aprende comigo, com a Ju, com a Lelúlio, com a Paty, quanto mais ferramentas você tem para sua vida, melhor. Então, mais conhecimento sobre quem você é, sobre como se alimentar e teste, né? Porque a pessoa vai fazer, né, a alimentação viva durante um mês e vai ver como ela se sente. Ela vai fazer a alimentação ayurvédica de acordo com o dosha dela, ela vai ver como ela se sente. De repente está ruim também. E aí eu entro numa questão, Ju, que aí eu acho que é até legal para contribuir para essa percepção. Porque a percepção de que a Ayurveda é antitético, por exemplo, à alimentação crudívora, está errado, assim. É um conceito errado. Eu acho que as pessoas se confundiram porque a maioria das pessoas que ensina a Ayurveda foi para a Índia para se tratar, né? E é muito natural, quando a pessoa vai para a Índia para se tratar, que ela é hospitalizada, né? Ela faz um procedimento hospitalar, e dentro do conhecimento do Ayurveda, quando você está hospitalizado, passando, por exemplo, por um panchakarma, você não pode usar nada de alimento cru, porque a gente preserva o Agni da pessoa, né, ao máximo, porque são questões específicas do Ayurveda. Então, muita gente volta da Índia com a percepção de que no Ayurveda não pode comer cru, não pode comer salada, não pode comer fruta, não pode. Então, muitas vezes as pessoas confundem Ayurveda de hospital com Ayurveda. É como se você ficasse hospitalizado no Lourenço Jorge, aí você sai do Lourenço Jorge achando que aquilo ali que você comeu é nutrição. Né? E não tem nada a ver. Nutrição de hospital, que inclusive não tem nada, é outra coisa ainda. Não tem nada a ver não é nutrição. Exato. E não tem nada a ver com a nutrição do teu dia a dia, muito menos ainda a ver com a nutrição do teu dia a dia. Então, esse é o elemento primeiro assim, que eu acho importante esclarecer. Né? Quando você faz uma alimentação
o Ayurveda é o estudo da vida inteira. Então, a alimentação vegetariana, vegana, crudívora, frutariana, viva, com aquecimento, sem aquecimento, tá tudo dentro, né, do Ayurveda, do guarda-chuva do Ayurveda. Se você abrir o Charaka Samhita, por exemplo, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, ele não vai te dizer para você ser de um jeito ou ser de outro. Ele vai te dizer, olha, tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui é experiência humana. Cada uma dessas coisas vai fazer um efeito no seu corpo. Cada uma dessas coisas faz um efeito no seu corpo. Então, por exemplo, o Ayurveda diz que você tem que ser vegetariano? Não. Aí a Lu Carvalho e Souza, que eu não sei se é uma pessoa que está realmente curiosa ou se é uma pessoa que só está querendo criar confusão, mas está falando, eu não posso comer esse porco, por exemplo, que está aí. Você pode comer esse porco que está aí. Isso é uma opção que você tem na vida. Você pode comer vaca, você pode tomar leite, você pode comer ovo, você pode comer comida processada, você pode comer chinelo havaiana? Você pode, entendeu? O bonito da vida é que você tem essa liberdade. Você quer comer essa camiseta? Você pode comer essa camiseta se você quiser. Você é um ser consciente, você faz as suas escolhas. A grande questão aqui é poder comer o que você quiser não significa que isso é o melhor para você, não significa que isso é o melhor para o ambiente que você habita, não significa que isso é o melhor para o planeta que você vive. Então, o veganismo, por exemplo, para mim, não é uma obrigação. Eu não sou obrigado a ser vegano. O veganismo, para mim, ele é uma escolha. Eu posso pegar uma faca e matar o mestre porquinho, cozinhar o mestre porquinho e comer o mestre porquinho. Eu posso fazer isso. Eu tenho força para isso, eu sou um homem de 90 quilos e 1,84 m. Eu, inclusive, podia comer seres humanos se eu quisesse. Lu, se eu quisesse matar um ser humano e comer ele, eu poderia matar um ser humano e comer ele. Agora, eu mato seres humanos, eu mato porquinhos e cavalinhos e tal e tal? Não. Saúde não é prisão, saúde é liberdade. Você tem a opção de fazer o que você quiser. Só que você sofre os efeitos das suas escolhas, o seu entorno sofre os efeitos das suas escolhas e o planeta sofre os efeitos das suas escolhas. Então, a Ayurveda, mais do que te dizer que você tem que ser de um jeito ou ser de outro, é colocar na sua mão as causas e consequências do que você escolhe na sua vida. No momento que você come um mestre animal, isso afeta a sua saúde individualmente, isso afeta a saúde do mestre animal. Você tem escolha, por exemplo, de ser uma pessoa agressiva. Mas as pessoas que estão recebendo a sua agressividade, elas não têm essa escolha, tem? Então, eu acho que a gente, do lugar que a gente vem aqui para essa live, por exemplo, é um lugar de você pode o que você quiser, mas você precisa viver desse jeito. Você precisa viver desse jeito que você vive. Esse é o melhor jeito para você, é o melhor jeito para o planeta, é o melhor jeito para os mestres animais. Eu escolho achar que não é. Então, eu escolho não comer, né? Um mestre porquinho, olha que fofo. E a Lu, por exemplo, fez as escolhas dela, e a Paty faz as dela, e cada uma das 267 pessoas que estão aqui na live agora vão fazer as suas escolhas. A gente não está aqui para te dizer como você deveria escolher. A gente só está aqui para te mostrar, pelo menos eu estou aqui para te mostrar, que tem muitas possibilidades diferentes. Tem muitas escolhas diferentes que você pode fazer. O que você acha disso tudo, ô Paty, primeiro? Bom, primeiro escolhas, de tudo, gente... né? Escolhas. Exatamente. É muito comum a gente falar que comer mestre animal e as secreções de mestres animais, isso é uma escolha pessoal. Eu só gostaria de deixar aqui a reflexão de que como pode ser uma coisa especial, pessoal, da própria pessoa, ou seja, especial no sentido de que eu escolho, eu faço, então é isso, é na minha jurisdição. Como que a gente pode dizer isso se quem colhe a consequência disso é o mestre animal, é o meio ambiente e também, a médio e longo prazo, a própria saúde daquela pessoa. Sim. Então, eu só queria que a gente fizesse essas reflexões. Outra vez, para mim, eu vejo que algumas vezes, sabe, Matheus, sabe, Ju? E a Ju já participou de resgate aqui com a gente também. As pessoas falam, como que vocês dão conta de tanta maldade, de tanta violência? E eu verdadeiramente olho, ontem mesmo na carreta estava um pecuarista comigo. E ele estava me explicando, eu estava comentando quantas cabeças tem aqui, enfim, eu estava falando a linguagem dele, enfim, tentando um diálogo. E ele falou, não, aqui tem isso, e depois só com 3 anos vai embora. Porque depois dos 3 anos já tá gordo, então a gente mata. Mas aí eles ficam 3 meses em confinamento para engordar mais. E aí, bom, a moral da história toda é que eu não vi um demônio naquele ser. Eu vi uma pessoa que é ignorante e egoísta.
ignorante, não ignorante pejorativo, não seu ignorante, não, nada disso, que ignora aquele ser. E aí aconteceu que ele chamou a gente, e eu perguntei para ele, eu falei, Ney, me responde uma coisa, por que você sente compaixão por um ser que está passando necessidade, ou seja, que está caído agora e que você cedeu a vida desse mestre animal para o santuário, mas você não sente compaixão por um que está saudável? Você percebe como existe uma distorção nisso? E a gente foi conversando o caminho inteiro. Mas o ponto que eu quero colocar aqui, que traz essa reflexão, eu não vejo, quando a gente olha para essas situações ou para posicionamentos como dessa pessoa, eu não vejo maldade, mas eu vejo dois sensos que prevalecem em todos nós e que eu humildemente deixo aqui, porque como o Matheus bem lembrou, ninguém aqui está iluminado e com a vida ganha. E a gente está usando desses encontros para que a gente se lapide. E isso que é tão bonito no ashram, que a vida é e que o planeta é. Então eu gostaria só que a gente pudesse, nesses encontros, entender, as escolhas não são pessoais quando outros precisam pagar pelas consequências das minhas escolhas, e a gente precisa refletir mais e mais, porque outra vez a questão não é a maldade, mas é o quanto cada um de nós se permite ser acometido pela ignorância e pelo egoísmo. E eu verdadeiramente acredito que o ser humano é bom. Porque, por exemplo, qualquer pessoa tem um impulso da compaixão, especialmente por quem está ligado a ela. O meu cachorro mestre, o meu irmão, o meu pai, o meu... Então a compaixão já existe. Eu vejo que a grande questão é a gente ampliar esse círculo de uma forma impessoal, que aí sai do ego, e deixar de ignorar o outro. E aí a respeito, ou seja, de comer esse mestre porquinho, esse é o único que eu posso garantir que ninguém vai comer. Como guardiã do santuário. Como guardiã do santuário, dos mestres animais aqui, isso eu posso fazer. E através da vida deles, inspirar pessoas outras para que a gente possa ir além do egoísmo e da ignorância. É isso que eu penso. Lu, o que você acha disso tudo, Lu? Então, seguindo essa ideia que eu trouxe já lá de trás, né? Acho que a gente chegou ao século XXI desconectados, uma desconexão que começou pela terra, né? A gente se desconectou da terra através do início da agricultura, do domínio dos animais. Depois a gente se desconectou do outro, porque a gente começou a se isolar. E hoje a gente se conectou de nós mesmos. A gente não se reconhece mais, a gente não sabe mais quem a gente é, e entra a depressão, a ansiedade, todos esses transtornos. E com isso tudo, se a gente não consegue enxergar nem a gente mesmo, como que a gente vai enxergar mestre animal? Então, eu acho que isso acontece, a pessoa não está conseguindo enxergar, porque talvez ela esteja no momento que não consegue enxergar nem a si mesma, que é muito comum, nós estamos assim enquanto sociedade, enquanto coletivo, né? Então, eu acho que precisa mesmo desse resgate. E eu sinto profundamente que esse resgate vem através da alimentação. E aí entra nesse jogo, né? Se eu continuo com uma alimentação que me cega, porque quando eu estou no movimento de comer glúten, de comer açúcar, de comer carne, eu não vou ter um trabalho da minha própria mente que me permita enxergar. Então é muito complicado, né? Tá tudo assim muito interligado. Mas eu acho que todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Todas as coisas que essa irmã está ouvindo, vai fazer diferença aí no coração dela e também vai talvez abalar um pouco essas verdades construídas dentro dela. É uma questão, é o que a Paty falou, né? E agora que a Lari chegou, a gente já pode terminar a live em paz. Lari, que bom. Só tava faltando você, Lari, hoje. Então, eu vim dar um oi pra Ju, um oi pra você. Ai, maravilhoso, que bom. Obrigado, Lari, por você passar. Então, por exemplo, é uma questão, né? A gente chama isso de 5 kleshas, né? Dentro do védico, né? E o primeiro klesha, né? O primeiro inimigo, digamos assim, a gente chama de avidya, que é o que a Paty falou, a gente chama de ignorância, né? É a falta de conhecimento, na verdade, a respeito do assunto. Eu acho muito lindo. Por exemplo, a Lu tá botando aqui, gente, vou tentar não comer carne no almoço hoje, mas é muito difícil para mim. E é isso, Lu, cara, eu honro o teu esforço, porque não tem ninguém que tá aqui nessa live que não passou por isso. É total. Você... Eu acho que as meninas estão super travadas de...
Gente, a internet de vocês foi só a Lari entrar que a internet agora começou a pifar. Foi culpa minha, gente. Eu fui mexer o negócio. Você quase derrubou a live, Lari. É isso. O primeiro dia que eu não faço nenhum tipo de bullying, aí você vai lá, tá entendendo? Eu consigo sozinha, eu faço sozinha comigo. Maravilhoso, gente. Bom, então, o fato é que o Ashram tá chegando. Então, eu quero agradecer a presença de vocês todas, maravilhosas, e todas as mais de 200 e, sei lá, milhares de pessoas. Todo mundo que apertou no botãozinho para doar, você aqui quando doa pelo Instagram, essa grana vai pro Santuário Vale da Rainha e ajuda, né, na manutenção desse projeto. No dia 19 de setembro, a gente vai lançar... Lari, a gente vai lançar 19 de setembro mesmo, né? Eu posso estar falando besteira. Parece que a gente vai lançar. Agora que você falou em público, a gente vai lançar dia 19 de setembro. Então, a Lari é a dona desse... Fiquem atentos, 19 de setembro. Ele falou 19 de setembro, eu falei, mas já era para falar. Ele falou, Ju, você sabia? Eu falei, mas nem eu por pouco sabia que estava assim já para falar hoje. Eu falei, vamos! Projeto guerrilha, né? A gente tá separadinho no grupinho e mandando ver, entendeu? Então, se a Lari fala que tá pronto, é porque tá pronto. Então, 19 de setembro, a gente vai lançar o Ashram, que é a comunidade do santuário. Fiquem ligados que vai ter mais notícia por aí. O Vida Veda, Lari Maluf. Quando junta essa galera assim, Lari Maluf, sabe? Tipo, aí não tem erro, não tem como dar errado. Sociedade Vegetariana Brasileira, Animal Equality, é só a galera porrada aqui, entendeu? Então, vamos. Maravilha, obrigado. E aí eu deixo vocês, tipo, com as últimas palavras. Fala alguma coisa, você não falou nada hoje. Gente, não, tá caótico aqui. Eu tô, não sei nem meu nome hoje aqui. Tanto é que eu só apareci agora para te pedir para participar dessa live. Mas fiquem atentos, 19 de setembro, então, que a gente vai ter muita coisa legal. Agora, nos próximos dias, a gente já vai colocando um pouquinho desses spoilers aqui. É isso. Obrigado, próxima gente, semana eu tento entrar mais centrada nessa live, que hoje não tá dando. Hoje você já entrou derrubando tudo. Patrícia, eu acho que as últimas palavras são suas. Então, obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente se vê domingo que vem de novo. Tá ótimo. Eu vou pedir para, na verdade, um ser aqui, dentro comigo lá, falar a última palavra. Bem aqui, corre aqui. Eu vou deixar para que a mestra Vaquinha, que a gente resgatou ontem, possa deixar a mensagem dos... Se eu conseguir passar, peraí, que está sendo aqui uma aventura de ontem para hoje. Peraí, aqui. Conseguimos. Ela é uma mestra Vaquinha que foi resgatada. Conseguiu? Ela foi resgatada do leite. Ela está aqui ainda, já passou por soro. Ela ainda não consegue se levantar. Ela tem mais ou menos 10 anos. Ela perdeu aproximadamente 10 bebês na pecuária de leite. E quando a gente tem todas essas discussões, toda essa conversa de expandir consciência, às vezes quando a gente fala, a gente está falando de um lugar que a gente está narrando. Mas tem um outro lugar que a gente não está mais escutando a narrativa de alguém, e sim recebendo a experiência direta de quem viveu. Como quando a Ju fala que se curou pelo crudivorismo. Isso tem um impacto muito grande. Quando o Matheus fala que aprendeu a Ayurveda, não por um livro, mas de uma vivência pessoal na Índia e intransferível durante anos. E quando a gente olha para os olhos de um ser como esse, um ser que está absolutamente vulnerável, que não consegue se colocar em pé, que está dependendo de toda uma equipe, inclusive para se alimentar, e que possivelmente está grávida, aí a gente escuta essas histórias e fala, putz, eu não entendi muito bem como que é essa conversa de comunidade, como que é essa conversa de expansão dessa consciência, de preservar, de ser guardião do mestre animal, mas quer saber, com um olhar desse, com uma história dessa, como a Lu falou aqui, eu vou tentar não comer. Eu vou tentar. E eu só quero deixar a mensagem aqui, que aqui no santuário, e eu falo, tenho a impressão, e me corrijam, vocês dois especialmente, que falam em nome dessa equipe, que é assim que eu sinto, dessa família. A gente está aqui apoiando cada passo de vocês. Cada passo em direção a um mundo menos egoísta e menos ignorante está sendo apoiado aqui. E eu quero que você conte, cada um de vocês, com a força dos mais de 100, para a tua transição, não a um rótulo, a um veganismo, ao crudivorismo, a Ayurveda, não a isso, a um ser humano melhor. Como quer que isso se traduza na sua vida.
Deixo aqui um beijo para vocês todos. Profundo agradecimento, Ju, pelo teu tempo, Matheus, pelo teu tempo e o tempo de todos. E um mantra final para que a gente possa terminar o dia de hoje. Om Namo Amitabhaya Udaya Dharmaya Sangaya. E um próximo mantra pelos que já se foram e deixaram o corpo para nós, para que a gente se lembre que a alma continua e que o propósito da existência está ligado ao amor e ao serviço. Om Namo Udaya Dharmaya Sangaya. A gratidão. Beijos. Gratidão. Beijo, gente. Tchauzinho. Beijo. Até a próxima. Até. Até a próxima.